Hoje, nosso destino é mais um daqueles pitorescos e interessantes países do continente africano, a Namíbia. Já ouviu falar? Essa pequena nação é para quem gosta de natureza e tem o sonho de conhecer famosos safaris africanos, com uma pequena diferença: é tudo barato demais. E além de tudo, é um destino cheio de curiosidades. Quer alguns exemplos? Sabia que nesse país você vai encontrar o deserto mais antigo do mundo? E quanto a árvores de 900 anos petrificadas em pleno deserto? E se eu te contasse que dentre várias atrações turísticas existe uma tribo que você pode visitar onde mulheres não tomam banho e são oferecidas aos visitantes para relações íntimas como presentes do marido? Curioso, não é mesmo? Mas antes de te mostrar esse destino único, já aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo dos próximos vídeos. A Namíbia, apelidada de África para iniciantes, é um destino acolhedor para seus visitantes, atraindo muitos pela abundância de belezas naturais em todo o país. Rodeada por destinos africanos famosos como a África do Sul, Angola, Botsuana e Zâmbia, a Namíbia está estrategicamente localizada para quem quer explorar o continente. Antes da colonização europeia, o território namibiano era lar de diversas comunidades indígenas, como os Himba, Herero, San ou Mosquimanos e Nama. Cada uma dessas desenvolveu sistemas sociais, culturais e econômicos únicos, adaptados às condições da região. No final do século XIX, a Namíbia foi alvo da corrida imperialista europeia, tornando-se uma colônia alemã conhecida como Sudoeste Africano-Alemão. Esse período é marcado por um genocídio brutal perpetrado pelos colonizadores alemães contra o povo herero e Nama, entre 1904 e 1908. Milhares de pessoas foram mortas, muitas foram submetidas ao trabalho escravo e suas terras foram confiscadas. Esse capítulo sombrio da história namibiana deixou cicatrizes profundas na sociedade e continua a influenciar as dinâmicas sociais e políticas do país. O país africano só ficou livre do domínio germânico em 1921, quando o Tratado de Versalhes determinou que o país europeu renunciasse a todas as suas colônias. No entanto, isso não significa que os namibianos ficaram livres. Depois da debandada dos alemães, a África do Sul passou a exercer domínio sobre o território. O país do apartheid se recusou a abrir mão do controle sobre o país vizinho até a década de 1980, quando começaram as negociações pela independência da Namíbia, o que só foi oficializado em 1990. Apesar de ser uma antiga colônia alemã, o país não adota o alemão como idioma oficial. O inglês é a língua local, falada no dia a dia e ensinada nas escolas locais. Mas não se engane, pois o inglês não é a única língua falada por lá. Boa parte dos 2 milhões de habitantes do país também falam dialetos tradicionais e idiomas regionais. Hoje o país é conhecido por sua estabilidade política e sua economia tem uma forte base primária. Logo, o país é um importante ator regional na agropecuária, com destaque para o cultivo de grãos, a criação de animais, como o gado de corte e as atividades de pesca. Também se destaca na mineração, por meio da exploração de urânio, diamante, zinco, cobre, prata e ouro. E por falar em urânio, a Namíbia possui 5% das reservas conhecidas de urânio no mundo, e o país contribui atualmente com 10% da produção mundial deste mineral. E isso já despertou o interesse de quem? Algum palpite? Obviamente da Coreia do Norte, e por incrível que pareça, algumas parcerias foram desenvolvidas nos últimos anos por conta disso. Inclusive, existem vários edifícios na Namíbia que foram construídos pela Coreia do Norte,
como é o caso do Museu Memorial da Independência em Windhoek, a capital do país. Ele é dedicado à luta anticolonial e à independência do país e funciona como reservatório central de materiais e recordações relacionadas com a resistência anticolonial da Namíbia e a luta armada de libertação. Assim como mencionamos no início do vídeo, a Namíbia é um destino turístico popular devido às suas paisagens deslumbrantes e à vida selvagem única. O país oferece uma diversidade impressionante, desde cânions, extensas savanas, desertos vastos, oásis, lagos habitados por flamingos até praias, incluindo um dos poucos lugares onde o deserto encontra o mar. Falando em desertos, mais de 70% do território namibiano é coberto por essas vastas áreas áridas, tornando provável que você passe por regiões desertas em sua viagem. No entanto, nenhum roteiro está completo sem uma visita ao deserto mais famoso, o deserto da Namíbia, ou Sossusvlei. Com 1.300 quilômetros de extensão e 160 quilômetros de largura na costa oceânica, este deserto, também conhecido como Deserto do Namibe, é o mais antigo do mundo, formado há mais de 43 milhões de anos. Suas dunas e planícies parecem dançar com o vento ao longo da costa do país. Após explorar o deserto, uma parada obrigatória é o Dead Valley, ou Vale Morto. Essa área inóspita foi completamente bloqueada por dunas, interrompendo o recebimento de água da chuva. Como resultado da ação do tempo e da falta de água, as árvores da região morreram e ganharam aspecto petrificado. As árvores, que têm cerca de 900 anos, formam um cenário incrível e diferente de tudo que você já viu, especialmente por conta do contraste entre o céu sempre azul e o vermelho das dunas. Em outras palavras, um dos lugares mais incríveis de toda a África. Mas não para por aí. O surpreendente cenário namibiano continua com o Fish River Canyon, um espetacular cânion que não deixa a desejar, sendo o maior do hemisfério sul e o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas do Grand Canyon nos Estados Unidos. Este colossal desfiladeiro, esculpido pelo rio Fish, possui 160 quilômetros de extensão, 27 quilômetros de largura e atinge 550 metros de profundidade em alguns trechos. Todo o cânion está protegido por um parque nacional, cuja entrada fica em Robas. Além disso, a Curva do Inferno, localizada a 10 quilômetros da portaria do parque, oferece uma vista privilegiada para apreciar a grandiosidade do cânion. E claro, não podemos esquecer do gigantesco Etosha National Park, abrangendo uma área de mais de 22 mil quilômetros quadrados. Esse parque é lar de uma rica variedade de espécies botânicas e animais, incluindo alguns dos mamíferos africanos mais icônicos, como leões, girafas, leopardos, zebras e rinocerontes. Quem busca uma experiência única durante sua viagem não pode deixar de visitar a tribo Himba. Internacionalmente conhecidos pela aparência característica com tons avermelhados, os Himba atraem viajantes e fotógrafos para a Namíbia. Originados de Angola, os Himba escolheram a região da Namíbia como sua nova pátria no século XVI, principalmente devido à busca por água. No entanto, a migração intensificou-se no início do século XX, impulsionada pelo genocídio causado pela ocupação alemã. Eles se estabeleceram na região norte do país, um local quente e seco que permitiu a este grupo étnico permanecer isolado e preservar suas tradições culturais. A sobrevivência dos Himba está centrada na criação de gado, incluindo vacas leiteiras, ovelhas e cabras. As mulheres desempenham um papel crucial na criação de vacas e também auxiliam na construção das casas, conhecidas como kraals. Estas casas têm formato cônico
e são feitas de estacas de madeira cobertas por esterco e argila. O design cônico ajuda a regular a temperatura interna, proporcionando maior conforto em um ambiente desértico. Além disso, a tribo Himba foi destaque em programas populares de televisão, como as versões portuguesa e brasileira de Perdidos na Tribo. Este reality show consiste em um grupo de pessoas convivendo com uma tribo por 20 dias, adaptando-se aos seus hábitos de vida e explorando culturas diversas. Em matéria de tradição, as crianças rimbas são circuncidadas antes de atingirem a puberdade. Durante o processo de circuncisão, os meninos ficam em silêncio. As meninas possuem autorização para gritarem. Além disso, ainda criança, as meninas são destinadas ao futuro marido. O casamento ocorre quando elas atingem entre 13 e 17 anos. Os penteados dessas mulheres também chamam a atenção e indicam idade e status social. Uma jovem, por exemplo, normalmente tem 2 tranças, chamada ozondato. Pouco antes da puberdade, as meninas usam longos trançados soltos ao redor da cabeça. Entretanto, quando elas completam a cerimônia de puberdade, elas recebem o cocar, um enfeite para se usar na cabeça, o qual é feito de ovelha ou pele de cabra, muitas vezes decoradas com ferro. Outra coisa que chama a atenção é que, curiosamente, as mulheres não podem tomar banho. É isso mesmo que você escutou. Elas não tomam banho. Esse é mais um dos traços mais marcantes da tribo Himba, onde as mulheres não podem usar água para se lavarem. O hábito remonta às grandes secas que assolavam os antepassados, no qual apenas os homens tinham acesso à água para tomarem banho. Além de aplicar ocre vermelho, as mulheres rimbas tomam um banho diário de fumaça para manter a higiene pessoal. Elas colocam um pouco de carvão em uma pequena tigela de ervas, principalmente folhas e pequenos galhos de árvores comem fora, e esperam a fumaça subir. Depois disso, se curvam sobre a tigela e, devido ao calor, começam a transpirar. Para uma lavagem completa do corpo, cobrem-se com um cobertor para que a fumaça fique presa embaixo do tecido. Falando em mulheres, outro fato curioso é que a poligamia é aceita e um homem pode ter várias esposas. No entanto, há um detalhe interessante. A riqueza de um homem é determinada pela quantidade de gado que ele possui. Portanto, ele pode ter quantas mulheres quiser, desde que tenha animais suficientes para sustentar cada união. Para cada mulher, o homem precisa ter 5 gados, sendo 2 destinados à festa e 3 para a família da esposa. Mas o que chama mais atenção é a prática da troca de esposas ou o empréstimo de mulheres. Pode parecer estranho, mas acontece nas regiões de Kunene e Omusati, no norte da Namíbia, onde vivem os povos seminômades das tribos Ova-Himba e Ova-Zimba. A maioria de suas tradições foi preservada apesar da influência e agitação ocidentais. Entre elas está a tradição "O homem vem primeiro", onde a mulher tem pouca ou nenhuma opinião na tomada de decisão, sendo a submissão às exigências do marido priorizada. E pasmem ou não, quando um visitante bate à porta, o homem da casa demonstra sua aprovação e prazer em ver o convidado, oferecendo-lhe o tratamento Okujepisa ou Mukazendu. E o que é esse tratamento? Bom, isso significa que a esposa é cedida ao visitante para passar a noite, enquanto o marido dorme em outro quarto. No caso de não haver espaço disponível, o marido dormirá fora. No entanto, é importante ressaltar que o ato de permitir que visitantes compartilhem a intimidade com as esposas é considerado pelos Himba como a forma mais elevada de hospitalidade, mas não é praticada com qualquer pessoa. Os homens podem oferecer suas esposas a visitantes, mas não a visitantes comuns, ou seja, apenas entre os membros dessa comunidade.
Essa prática, segundo os Rimba, aprofunda a amizade e evita a promiscuidade e traição por parte da mulher, além de minimizar o ciúme em ambos os sexos. Sobre isso, existe até um fato curioso, não só da tribo, mas do país. Em 2014, Kasonjeri Tsheundo, um político do país, propôs legislação para consagrar essa tradição na lei. Ele argumentou que tal prática acabaria com a violência doméstica e afirmou que as mulheres podem recusar-se a ter relações sexuais com convidados, mas devem ser obrigadas a partilhar a cama com os hóspedes. A sua proposta gerou controvérsias entre ativistas e juristas, que questionam se a prática está associada a um toque tribal africano ou a uma violação, pois as esposas, alegadamente, têm pouco a dizer sobre o assunto, de acordo com aqueles que denunciam o costume como abusivo e arriscado em um país com um dos índices de HIV mais elevados do mundo. Em sua defesa, Tsheundo respondeu que a mídia o interpretou mal e também foi muito defendido pelo oficial de relações públicas do gabinete do primeiro-ministro da Namíbia, que criticou o que considerou ser uma cobertura sensacionalista da prática, defendendo-a como socialmente funcional. Mas e você, o que achou dessa prática? Já conhecia o país? Conta pra gente o que mais te chamou a atenção. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!